Oi pessoal, tudo bem? Eu estava aqui lendo uns livros, estudando umas coisas e esbarrei numa leitura que eu achei bem legal de compartilhar com vocês, que é sobre o perdão. A gente sabe, você provavelmente passa pela mesma coisa que eu, como é difícil perdoar, né? É difícil porque dentro até do próprio entendimento do espiritismo, a gente traz coisas de vidas passadas e a gente não sabe se aquela pessoa que nos magoou, é uma mágoa de agora ou uma mágoa de outras experiências, né? São ali reminiscências de outros desafetos que a gente teve. Então, por todas essas questões, perdoar é uma coisa muito difícil. Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, é muito difícil. Então eu trouxe um textinho que eu estava lendo sobre se reconciliar com os nossos adversários, que eu acho que deve ser uma das coisas mais difíceis que a gente tem que enfrentar aí na nossa vida, que é lidar com aquela pessoa que nos magoou, que nos fez algum mal. E nessa parte que se chama reconciliar com os adversários, a gente vai entender que perdoar, apesar de bem difícil, apesar de ser desafiador, um aprendizado, perdoar é importante não só por essa existência de agora, mas também por tudo que isso vai significar para as vidas futuras. Então, quem tiver o Evangelho aí na sua casa, quem quiser me acompanhar, eu tô no capítulo 10, é o item 6, reconciliação com os adversários. E aí ele começa, na verdade, item 5 e 6, né? Então, o item 5, ele fala assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. E aí é um capítulo aqui do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 25 e 26. E aí ele vai falando, na verdade, ele vai dando esses escalonamentos, essas hierarquias aqui, de certo modo, né? Vai falando do ministro, do juiz, como uma forma de dizer que, assim, quanto mais a gente demora para fazer algo, mais aquilo vem com um grau de dificuldade maior. E aí no item 6 ele fala o seguinte: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, pessoal, quando a gente não é espírita ou quando não acredita que a vida continua após a morte, esse ditado pode até valer, porque você vai falar assim: ah, mas quando eu morrer acabou. Isso é até a filosofia de muitas pessoas, né? Eu vou fazer tudo porque quando eu morrer acabou mesmo. Quando a gente entende que não é bem assim, essa coisa do perdoar e do amar ao próximo, ela fica muito mais séria, porque a morte do corpo físico, ela não vai encerrar essas coisas, não vai encerrar essas atitudes, não vai encerrar os sentimentos. Aquela pessoa que quer se vingar, ela continua querendo se vingar. Não é porque ela morreu que ela, meu Deus, aconteceu um milagre. Não existe isso. Aquela pessoa que odeia vai continuar odiando. Então a gente tem que procurar se reconciliar, como ele fala aqui, enquanto estamos com ela no caminho. Uma vez eu assisti até uma palestra de uma pessoa que falou assim: como eu não sei pra quem que eu fiz mal, eu saio pedindo desculpa, brincando, lógico, né? Ela falou assim: eu sentei num lugar, tem uma pessoa do meu lado, eu já acho que eu posso ter feito mal àquela pessoa, eu já falo desculpa, né? Então, isso é uma piadinha, mas assim, é uma forma de fazer com que a gente preste atenção nas pessoas que são colocadas ao nosso redor, né? Aquela pessoa que normalmente a gente não se dá muito bem, que a gente tem um desafeto, que a gente procure, o quanto possível, né? Porque eu sei que é complicado, perdoar e entender o próximo. E aí ele continua aqui: o espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão.
Eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre a culpa ser do obsessor, né? Porque não sei se você conhece alguém assim, que a pessoa fica mal, ou tá triste, ou tá com problema, e fala assim, eu devo estar com o obsessor. Mal sabendo que o obsessor, na verdade, ele só é atraído pra gente porque a gente permite isso. É a nossa vibração que dá esse sinal, né? Pode chegar que eu tô vibrando que nem você. Então ele fala aqui que um dos casos de obsessão é esse. São esses espíritos que nos querem mal, que querem a vingança, que se aproximam da gente aproveitando o desencarne. Ele fala aqui. O obsidiado é, sobretudo, dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite. Olha agora, pessoal, porque assim, isso aqui, muita gente vai falar assim, mas se Deus, eu até vou gravar um vídeo falando sobre isso também, mas se Deus é tão bom, se Deus pode tudo, por que Deus deixa isso acontecer, né? Então, se fulano é tão bom, por que Deus permite que uma pessoa tão boa, que uma pessoa tão isso, tão aquilo, sofra obsessão? E olha aqui a explicação. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou seja, que em algum momento praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, é o que a gente fala muito das causas atuais e anteriores das aflições, né? Às vezes, não tem uma causa nessa existência, mas tem existências passadas. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discussões no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E aqui, pessoal, aí termina, né, esse item. A gente precisa entender que essa prisão é a prisão da nossa consciência, é a prisão que nós mesmos nos colocamos, né? Não é assim aquela prisão de cela, de grade que a gente tem aqui na Terra, mas é uma prisão onde a gente não consegue sair daquela situação. Nós mesmos inconscientemente buscamos a nossa evolução. Então, enquanto a gente não consegue resolver isso com a gente, com o nosso adversário, a gente fica vivendo aquilo em ciclos, né? E conforme a justiça de Deus, Deus não é aquele carrasco, Deus não é aquela pessoa que simplesmente fala que é isso e aquilo. Essa justiça de Deus é uma justiça que faz as coisas funcionarem de uma forma perfeita. É prevendo o resgate de todo mundo, é prevendo a evolução de cada um, a evolução individualmente de cada um. Então, por isso, entre outras coisas que a gente precisa aprender é a perdoar. Não só pelo bem-estar da vida atual, mas também por tudo que vem futuramente. Eu espero que possa ter te ajudado, espero que você consiga perdoar mais a partir de hoje. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!